Alô, alô? Não. Tem luz do Senhor, meu amigo. Bom dia a todos. Bom estarmos juntos, celebrando o Senhor. A gente está naquela nossa toada, falando sobre assuntos relacionados à família. Então, tivemos um tempo muito precioso com Salomão, falando a respeito de filhos, num encontro. E ele abordou a questão do obedecer e do honrar. Aí, numa outra oportunidade, ele pôde nos ministrar a respeito dos pais. E aí, cutucou bastante a gente a respeito da nossa vida como pai e mãe. E aprove a mim, nessa manhã, trocar um assunto mais complexo, vamos pensar assim, e é que eu espero que os irmãos recebam com o coração aberto e um coração confiante no Senhor. Nós vamos falar sobre sexualidade hoje. Então, o tema sexualidade restaurada. É um assunto majoritariamente aí aos casados, mas diante dos nossos dias, eu acredito que todos podem receber. Tem alguma atividade ali para alguns? Não, né? Tem, né? Já está recolhendo os pequeninos aí. Quem tiver aí criança e quiser levar ali, é importante porque alguns assuntos aí podem criar algumas mais dúvidas do que respostas. Então, aleluia. Então, estamos juntos, irmãos, vamos nessa? Vamos aí abordar, tangenciar um pouco esse assunto. Então, em primeiro lugar, eu quero falar que quando a gente se propõe a entender e falar um pouco sobre esse assunto, a primeira coisa que você tem que fazer é excluir um monte de assunto, porque tem muita coisa para ser dita, muita coisa para ser falada, e a gente não consegue, obviamente, abordar e falar sobre todas essas coisas de forma bíblica, com tempo, por mais do que uma hora. Então, como nós estamos focados aqui em gastar uma hora com isso, eu vou tentar pegar um texto que já me falou o coração, que tem alguns princípios. Então nós vamos navegar nesse texto e depois, num segundo momento, vamos sentar aqui no sofá com alguns irmãos. Você vai pegar um papelzinho que vai circular aí e vai fazer algumas perguntas que você quer fazer. Pergunte ao pastor. Ou não, né? Ou os outros irmãos aí. Se for pergunta muito cabeluda, será chamado os universitários, né? No caso, o Moacir. Então, nós estamos combinados assim, abertos a perguntas, mas se forem perguntas muito complexas, nós iremos acionar. Queria que você abrisse o texto de 1 Coríntios, capítulo 7. É um texto endereçado à igreja de Corinto, uma igreja culturalmente pagã. A igreja não, a cultura Corinto, apesar de que Corinto, as igrejas de Corinto também eram um pouco complexa. A cidade de Corinto, uma cidade grega, pagã, então ela vivia um contexto de templos dedicados às divindades ali do panteão grego, então Afrodite e outros deuses. Então era comum ter aquelas sacerdotisas cultuais, e que a forma de cultuar era através das relações sexuais ali nesses templos. Então a cultura era extremamente sexualizada. E o contexto da igreja, ela nasce nesse caldeirão onde a moralidade cristã não existia.
Então você imagina que nós hoje vivemos há 2000 anos com uma certa moralidade judaico-cristã, mas ali há 2000 anos atrás a moralidade era outra, uma moralidade romana, uma moralidade grega. Então a coisa era bem complexa. Então um dos casos que tinha acontecido ali era uma pessoa que resolveu ter relações com a mulher do seu pai, para vocês terem uma ideia. Então ele olhou para a madrasta e falou: opa, tem uma oportunidade aqui. E teve relações com ela. E em outras partes do texto, Paulo fala assim: olha, vocês não podem se associar a pornes. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas como cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Irmãos, é Bíblia. A Bíblia, ela nos orienta a respeito de todas as coisas a respeito da nossa vida. Um parênteses antes de entrar. A vida sexual, irmãos, ela acaba afetando muitas áreas da nossa vida. Então eu queria, nesse momento, assim, que você deixasse a palavra e falando, deixando o Espírito Santo ministrar o seu coração, para que a gente possa estar recebendo aquilo que Deus tem para nós, nesse contexto de família. Lembra que o que a gente está falando é sobre famílias fortes em Deus, pessoas que vivem para o propósito de Deus dentro do seu contexto familiar. Bom, Paulo começa ali então, ampliado do capítulo 6, falando que o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E essa palavra porné, ela aparece umas 46 vezes no Novo Testamento, é uma palavra muito repetida, muito enfática no Novo Testamento, e Paulo fala: fujam disso, o corpo, ele é do Senhor. E é interessante esse contexto, porque na época havia uma falsa doutrina, uma heresia do gnosticismo, que queria colocar o corpo humano como algo ruim, e a alma humana como algo boa. Isso parece uma coisa simples, mas isso era enraizado na cultura, na filosofia e na igreja. Então as pessoas começavam a ter uma cultura que tudo do seu corpo é ruim, né? E o que o bom é o espiritual, é a sua alma, é o intangível. E Paulo aqui faz questão de falar: olha, o teu corpo é para o Senhor, o teu corpo físico é para o Senhor. Você não consegue se dividir entre corpo, alma e espírito. Você é um ser integral, e esse corpo é um corpo para a glória de Deus. E então ele começa falando que Jesus vai ressuscitar. Jesus ressuscitou como? Na alma? Ele ressuscitou corpo. E falou: e vocês também vão ressuscitar o seu corpo. Então Paulo aqui começa a reforçar uma realidade de que o seu corpo físico é para a glória de Deus. Então ele começa a colocar essas questões: olha, e se esse corpo físico, não só um corpo espiritual, ele vai ser membro, ele é membro do corpo de Cristo, e aí é um mistério que eu não consigo nem conceber, né? Como que nós, corpo físico, vamos construir essa unidade do corpo de Cristo? Uma coisa é a gente falar do ponto de vista do nosso espírito, da nossa alma, hipoteticamente, mas a ideia aqui é assim, que o nosso corpo vai depois montar um monte de quadradinho e formar um corpão. Então, volta um pouco. Então, o nosso corpo, Deus coloca que é para a glória de Deus, foi construído para Deus, o nosso corpo físico, nós somos membros do corpo de Cristo, e aí então a imoralidade não faz sentido, porque a imoralidade é contra o meu corpo físico,
aí entrando no ato sexual em si, né? Não está nem entrando nas imoralidades do que você vê ou do que você não pratica, vamos pensar assim, mas que está aqui no interior, mas nós vamos falar sobre isso. E aí depois ele fala assim, ainda no capítulo 6, que os dois serão uma só carne, ou seja, existe uma conexão do ato sexual e que biblicamente se remonta ao Gênesis, de que nesse ato sexual os dois se tornam uma só carne. Até no ponto de vista físico isso acontece, mas é algo maior. É algo maior porque isso começa a trazer uma tipologia ampla do Novo Testamento a respeito da realidade espiritual e depois dos desdobramentos que acontecem no ato sexual. E eu queria também fazer um ponto aqui para trás e chegar em Gênesis, onde esses textos foi citado, e pegar alguns princípios para que a gente se fortaleça aqui, princípios gerais, que talvez você já conheça, já tenha ouvido, mas que eu faço questão de reforçar aqui. Gênesis 1, 27, lá no iniciozinho. Nós fomos criados à imagem de Deus. Então, Deus faz toda a criação, realiza toda a criação, mas Ele realiza uma obra-prima ao criar um homem, falando, eu quero criar você parecido comigo, que reflita a minha imagem. Você vai ser um reflexo, vai espelhar a minha imagem e a minha semelhança. Então a primeira coisa é, Deus criou o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para refletir a sua glória. Segundo, Deus o abençoa. Ele cria e fala assim, agora eu estou te abençoando. Não sei se Deus levantou as mãos, mas eu imagino Deus ali falando, olha, eu estou te abençoando agora, homem e mulher, e ele fala uma coisa para eles, sejam férteis e multipliquem-se. O que Deus está falando? Praticam o sexo. Então quem criou o sexo? Deus criou o sexo e Ele ordena o sexo, Ele fala, pratiquem sexo. E a ideia aqui é pouco ou muito? Muito. Multiplique-se, sejam férteis. Então, Deus, Fred pegou, né? Deus é bom. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o sexo foi criado por Deus. E Ele fala, pratiquem isso. Multipliquem-se. Vivam isso, porque isso é bom. Aí, capítulo 2, versículo 18, Deus fala, ele volta um pouco ali, né? Porque tem dois momentos na história da criação, se você for reparar em Gênesis. Tem um primeiro muito rápido e depois parece que Deus volta um pouco para explicar com detalhes como é a coisa. Então, ele cria o homem no primeiro lugar, o homem Adão. Aí o Adão deve ficar andando ali pelo jardim, olhando girafa, olhando hipopótamo, olhando um monte de bicho e falar, ai meu Deus, Senhor, sozinho, né, meio solitário. E Deus repara essa solidão em Adão, coisa interessante. E ele fala, não é bom que o homem esteja só. Então, Deus identifica nesse ser, imagem e semelhança dele, um gap, e fala, não vai dar, sozinho não vai, preciso concluir a minha obra. Aí tem toda aquela história, Adão dorme, ele faz Adão cair em sono, pega um pedaço dele e constrói Eva. E o Senhor faz Eva, e a Bíblia fala que o Senhor fez uma mulher e levou até ele. Olha que coisa linda. Deus, esse foi o único momento que não teve escolha de ninguém, 0. Deus pega e já leva ali a mulher e fala, ó, tá aqui, Adão. Aí o que Adão faz? Ele escreve o primeiro poema da história. Não sei na tua Bíblia, mas na minha está até em formato de poema. Ele olha, aí se prepara assim, faz uma pose e fala, esta sim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele se deleita ali com a Eva. E uma coisa curiosa, a Bíblia relata, como um quinto princípio, que eles viviam nus e não sentiam vergonha. Ou seja, essa vida que eles viviam ali naquele jardim maravilhoso, era todo mundo peladão,
todo mundo vivendo numa profunda harmonia, sem nenhum tipo de constrangimento, vergonha, nada a respeito da vida sexual. E eles viviam essa dinâmica sexual com toda alegria e livres, leves e soltos, como dizem. Felizes e contentes. Não havia neles nenhum tipo de percepção do mal, nenhum tipo de distúrbio. E aí o que nos leva então a concluir que Deus fez tudo perfeito, Deus fez tudo bom, Deus fez tudo em linha, Deus fez tudo funcional e perfeito, e que aconteceu uma desgraça, que foi a queda, e que manchou tudo isso, e que manchou nossa psique, manchou a nossa imago Dei. Ainda que nós ainda tenhamos essa imago Dei, essa imagem de Deus, que a gente ainda reflete ao Senhor, isso foi absolutamente manchado, nós fomos incapacitados de refletir plenamente a glória de Deus. Mas fomos duramente manchados, pode passar, fomos duramente manchados e corrompidos na nossa constituição biológica até, né? O homem era um homem longevo, nós fomos então corrompidos. E a Bíblia fala isso, então fuja. Paulo chega e fala ali no capítulo 6 ainda, fuja da porneia, fuja dessa imoralidade, glorifique a Deus nesse corpo. Pode passar, meu querido. Bom, se Paulo está falando ali no capítulo 6, que é necessário fugir de algo, é porque as consequências da queda foram muito amplas e muito grandes. Então, quando Eva come da árvore, do fruto da árvore, e dá para Adão, se você for lá ler o texto, qual a primeira coisa que acontece? Alguém lembra? Primeira coisa é abrem-se os olhos. A pergunta é para que abriu o olho, né? Abriu o olho. E a segunda coisa é que eles perceberam que estavam nus. Então, interessante a Bíblia em Gênesis relatar isso, mas parece que a primeira consequência da queda já foi um rasgo na nossa sexualidade. Já foi uma mancha na nossa constituição dessa pureza dessa vida sexual, porque ali já começa uma situação de desconforto, cara, por quê? O que é isso? E que mantém até hoje. Não sei quem tem filho aí que está saindo da infância para a adolescência, eles começam a ficar com vergonha, né? Você vai vindo, criança sem vergonha, e de repente fica toda envergonhada. De um dia para o outro, dá um clique e fica todo... Então, a queda foi muito intensa e definitiva na desconstrução da nossa sexualidade. Ou seja, então, Adão e Eva foram criados, maravilhosos, perfeitos, à imagem de Deus. Deus falou para eles, vou dar para vocês o sexo, vocês pratiquem sexo, multipliquem, eu vou te dar a Eva maravilhosa, e de repente, puf, queda, aí começam toda uma sorte de problemas. E aí, então, a afirmação de Paulo, eu vou falar um pouco sobre isso, depois vou, só para seguir o texto, né, só para seguir aqui o texto, vocês estão acompanhando aí em Coríntios, no capítulo 6. Ele fala, então, fuja da porneia, fuja da imoralidade sexual, porque ela, a partir do versículo 18, fujam da imoralidade sexual. Aí esse termo porneia aparece, eu falei 40 e pouco, não, 26 vezes. Jesus, quando falou assim, lá naquele texto, nos evangelhos, que ele fala assim, do coração procedem todo mau desígnio, toda porneia, toda imoralidade sexual. Então Jesus já trouxe esse assunto, falou, do seu coração brota essa imoralidade. De onde vem a imoralidade sexual? Jesus explica, vem do coração.
Em outros textos, que vos abstenhais da porneia. Um texto em Apocalipse diz, ela, da meretriz que corrompia toda a terra com a sua porneia, com a sua imoralidade. E no próprio texto de 1 Coríntios, aqui no início do texto, fala assim, há entre vocês, quando fala da história da mãe lá, há entre vocês tal imoralidade, tal porneia, que nem entre os gentios eu encontrei. Então, fujam da porneia. Fujam disso, porque isso ela corrompe, ela traz um problema para a sua vida pessoal. Lá em Gálatas fala das obras da carne. E não sei se vocês já repararam, mas as obras da carne, elas são agregadas, assim, pelo menos em 4. O primeiro bloco é obras da carne, como é que é? Prostituição, impureza e paixão lasciva. De cara ele fala isso. Quais obras da carne são? Prostituição, impureza e paixão lasciva. No grego aí, porneia, cartasia, selgé. Quando você vê no grego é legal porque você vê a origem, a raiz do que Paulo está querendo dizer. Então, porneia a gente já está falando muito aí, ou seja, todo tipo de imoralidade sexual. A catarsia, ela está falando de você se desviar daquele que é o seu propósito ali do correto. E essa selgeia, é interessante que a lascívia é você ser exceder em coisas ruins, é um excesso. Então a lascívia é assim, você pode ir até aqui, mas passar disso, cara, você é muito lascivo. Sabe aquelas pessoas que exageram? A pessoa lasciva, são obras da carne. Então, queridos, os problemas da nossa vida sexual começam na queda. Não era assim. A vida era melhor. Mas por causa do pecado isso tudo foi manchado. E manchado no nível que corrompeu toda a nossa história. E hoje nós estamos num momento, você e eu aqui, buscando ao Senhor, nascidos de novo. E o que nós buscamos no Senhor? Na verdade, em tudo que nós buscamos, uma restauração da nossa vida. Nós queremos santidade, nós queremos andar com Deus, nós queremos mais de Deus, nós queremos viver uma vida boa, na verdade, também. Uma vida ajustada nos princípios do Senhor. E a verdade é que nem tudo na nossa vida está 100%. Nós carregamos, você e eu, manchas, marcas, que nos impedem, que nos atrapalham. E nessa área especialmente, é muito pior do que nós gostaríamos de admitir. Então, queridos, nós vamos entrar aqui a partir do capítulo 7, especialmente na questão de uma exortação de Paulo aqui aos casados, né? Então, recapitulando, Paulo ele começa falando aqui, olha, todas as coisas são listas, mas nem todas te convêm. Olha, vocês têm que fugir da imoralidade sexual, porque isso aí é um problema que você pratica contra o seu próprio corpo. E aí ele fala, olha como foi no princípio, ele remete ao casamento. Então, lá de Gênesis, aí nós vimos aqui esses princípios da criação. E agora, então, a gente viu que a queda manchou tudo isso na nossa sexualidade. E aí Paulo, então, vai dar alguns conselhos das pessoas que pediram. O pessoal mandou aqui para ele, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram. Então, a turma pediu lá, falou, Paulo, dá uma força para a gente aqui que está tendo muito problema. Está tendo muito problema nessa área aí. Manda conselho para nós, vê o que você pode falar para que a gente possa se arrumar. Então vamos lá. Pode passar mais uma. Bom, eu tinha que estar comigo aqui para ver o que eu vou falar depois, né? Antes de passar ali vou falar um pouco mais de porneia aí para vocês se perceberem aí o grau do nosso problema. O Brasil é o segundo país que mais se pratica sexo, segundo as estatísticas. Tá?
A nossa sexualidade ela é muito exacerbada, seja por conta nosso clima, da nossa constituição sociológica, da nossa herança, né, várias razões. Então o Brasil é muito envolvido nisso. Tem o nosso carnaval aí, né, que é a loucura. 90% dos meninos hoje é exposto à pornografia. Pornografia é o mal do século. Tem tantos males, mas é uma coisa que assola crianças. 12% de todo o conteúdo da internet é pornográfico. Essa aqui foi braba. Tem mais conteúdo pornográfico, tem mais acesso a conteúdo pornográfico do que todo o acesso ao Netflix, ao Twitter e à Amazon juntos. Então imagina que você gosta de assistir Netflix, todo dia lá você vai dar uma olhadinha no Netflix, mas tem muito mais gente acessando outras coisas. Parece que teve um evento que quando caiu o Zoom, que as pessoas trabalhavam todo mundo remoto na pandemia, quando caiu o Zoom, o site de um portal de pornografia, ele alcançou um pico que quase quebrou. Porque todo mundo na pandemia, preso em casa, foi todo mundo para pornografia na internet. Parece uma coisa aparentemente boa, a pessoa, vou curtir um videozinho pornô na internet. Isso tem criado, eu não vou entrar aqui, eu não sou especialista nisso, mas a ideia da pornografia é que a sua percepção do seu prazer naquilo, da sua excitação naquilo, ela é limitada. Então você começa com um determinado conteúdo, só que depois de um tempo esse conteúdo já não te interessa mais, você tem que ir para um outro, um pouco mais diferente, com outras constituições. E depois de um tempo isso também não funciona mais, e você vai subindo, até um ponto que você se torna um viciado, você não consegue mais parar de consumir aquele tipo de coisa, e você inclusive já não consegue mais nem às vezes ter relação sexual física, porque você já não consegue ter mais excitação no mundo físico, porque o que você está consumindo é algo tão punk rock, que aquilo já afetou a sua libido. E você pensa, mas isso é entre quem que está consumindo isso? São centenas e milhares e milhões de pessoas. Eu não sei quem conhece a cantora Billie Eilish. Eu nem sei quem é sinceramente, mas lendo lá, essa menina começou a consumir pornografia com 11 anos. E ela entrou num pico que ela falou, eu preciso de cura. Ela não estava conseguindo mais ter vida por causa do consumo de pornografia. Então isso é algo que vem afetando a sociedade num nível que existem agora clínicas de tratamento para vício de pornografia, por exemplo. Então tem pessoas que já não conseguem se libertar por si só, tamanho é o grau de opressão. Eu vi relatos de coisas, deixa eu ver aqui a plateia para saber se eu falo ou não, mas eu vi relatos de coisas, de pessoas em níveis de doença nessa área, que é absolutamente chocante. Tudo bem que às vezes você olha o chocante e fala assim, mas isso aí eu estou livre disso. Mas, claro, tem níveis extremos. Mas nós temos também os nossos problemas. O Brasil é o segundo país onde se perde a virgindade mais cedo, só perde para a Áustria. 67% dos jovens entre 16 e 24 anos são consumidores de pornografia através da internet. É muita coisa, gente. É muita coisa. Primeiro que, uma coisa que eu aprendi, é que, pode voltar. Primeiro é que esses dados são todos subnotificados, porque muita coisa você não quer falar. Então imagina, se alguém pergunta, você vai ficar falando coisas da tua vida, às vezes você não fala. Então, toda a estatística que a gente pode ver sobre isso, a gente pode concluir que ela é absolutamente ainda maior do que o dado apresentado. Eu diria que é um problema de saúde pública, já, isso, seguramente. Mais coisas a respeito do que é a porneia.
e a cartazia e todo o resto. Pode ver o outro. Esses são dados também muito pesados. Em 4 anos, de 2017 a 2022, isso foi o que foi notificado. Então, imagina o que não é. 145 mil casos de abuso sexual / estupro com crianças abaixo de 14 anos. 74% dessas pessoas são meninas, 73% é dentro de casa e 40% padrasto ou pai. A gente teve um caso agora recente dessa menina de 11 anos que engravidou de um menino que era o irmão, o meio-irmão, filho do padrasto, de 13. Terrível, terrível. Mas, se você pegar a conta ali, divide por 4, divide por 12, divide por 365, você se assusta. Você fala assim, a cada hora, nesse momento, uma criança está sendo abusada sexualmente. Agora, outra, e outra, e outra, e outra. Esse é o grau de mancha do pecado na nossa sociedade. Aí você vai falar, mas isso não acontece, isso é coisa do mundo. Não é, irmãos. Se pegarmos a nossa amostragem aqui, provavelmente 30% a 40% aqui entre nós tem problemas nessa área, da área sexual, de pornografia, de moralidade ou mais. Nos Estados Unidos, 60% dos cristãos consomem pornografia. 21% dos pastores jovens lutam e 64% afirmam que já tiveram que superar esse problema. Ou seja, desses pastores mais jovens, eu não sei na estatística que jovem é esse, abaixo de 30, abaixo de 25, 21% diz assim, eu tenho problema, eu luto com isso. E 64% desses pastores e líderes já tiveram que dar um passo atrás e falar, eu preciso me curar, preciso me tratar porque eu tenho problema com pornografia. Vocês estão vendo como esse negócio é sério, gente? Vocês já assistem Reels? Quem vê Reels aí? Reels no Instagram? Pô, ninguém levanta a mão? Que é isso, gente? Ah, por favor, né? Ninguém resiste àquele Reels. O Reels é uma coisa muito legal. O algoritmo, ele lê a sua cabeça, né? Então, o meu celular, na verdade, eu não tenho um celular, eu divido um celular. Então, eu tenho um celular que é compartilhado com o Pedro, que a Maria Clara usa. Então, meu celular é compartilhado na minha casa, com as crianças. E, de vez em quando, eles bagunçam o meu algoritmo, é terrível, porque meu algoritmo é coisa de escalada, é rugby, é onda gigante, é só coisa legal. Ele já sabe o que eu gosto, eu fico ali, pô, só coisa legal. Aí a Grazi fica vendo, nossa, esse seu Rios aí é horrível. Mas eu gosto do meu Rios. Só que de vez em quando eu estou vendo lá um Rios, lá tem pessoas escalando, daqui a pouco vem uma bunda enorme aparecendo lá, rebolando. Eu falo assim, meu Deus do céu, pá, tem que passar rápido. Porque se eu não passo rápido, o que vai acontecer? Primeiro que eu vou ver. E o que vai acontecer? O algoritmo vai entender que eu gostei. O que ele vai mandar depois? Mais bunda. Se eu ficar ali, o que vai acontecer depois? Peito, bunda, e bunda com bunda, e a coisa vai. Então, a coisa é complicada. Se você der um clique, o algoritmo vai falar, opa, é mais um dos meus. E aí, meu amigo, é ladeira abaixo. Mas você fala, poxa, mas quem que manda a primeira bunda que aparece ali? É o inferno, irmão. É o diabo. Porque vem. Porque isso é o consumo. Isso é o que está sendo consumido. Então, praticamente uma impossibilidade você ficar imune ao consumo de internet sem ser exposto a isso. Aí eu falo para você, quantos aqui tem filhos abaixo de, vamos lá, botar uma idade alta por enquanto, 13 anos que tem celular. 13 anos com celular. Você acha que o algoritmo não passa para eles? Você acha que eles têm resistência ao algoritmo que fica botando esses estímulos? Aí tá, ok, 13 anos. Quantos aqui abaixo de 10 anos tem celular? Criança na casa que abaixo de 10 anos tem celular ou usam celular? Então, meus amigos, é
sério. Eu lembro do Pedro, eu tinha um celular velho e a gente jogava um joguinho no celular. E meu celular foi ficando velho. Eu falei, Pedro, hein, eu vou deixar esse celular com você aqui para a gente jogar aquele joguinho. Ele devia ter uns, sei lá, 8 anos, 7, 8 anos, não sei. E era só um joguinho que a gente jogava ali sempre. Então ele ficava com aquele celular que ele falava que era dele e ele usava. Ele foi se habituando ao celular, daqui a pouco ele conseguiu um chipzinho, botou um WhatsApp. Só ele na casa, nenhuma criança tinha o celular, mas ele já tinha um celularzinho que nem a bateria durava, ele tinha que ficar com ele no fio e usando o WhatsApp ali. Daqui a pouco ele começou, os amigos da escola jogando um jogo online. Tá bom, um jogo online. E estava lá ele no joguinho online, não sabia nem qual era muito a temática, de vez em quando a gente jogava, mas era coisa boba, não tinha nada. O fato é que ele começou ali a aumentar o tempo dele de consumo do celular. Quando o Senhor começou a falar com ele, quando ele tinha 10 anos de idade, começou a ministrar o coração dele, pela graça do Espírito Santo, primeira coisa que dele falou, pai, sabe o que Deus me falou? E eu comecei a testar que era Deus falando com ele mesmo. Sabe o que Deus falou com ele? Alguém desconfia? Eu não posso mais usar meu celular. Uma criança de 10 anos, irmãos, debaixo da ação do Espírito Santo. Ele falou, meu celular não dá. Gastando muito tempo com joguinho, com coisa. Provavelmente, é a nossa desconfiança, pelo que a gente vai vendo de imagens, uma das amiguinhas desse grupo dela, hoje, tem 12, né? 12 anos, mas desde os 11 já estava assumindo um caminho de lesbianismo. E não sei lá mais como é que foi o caminho das outras, mas aquela coisa dos avatares, né, para criar um bonequinho jogando. Enfim, a coisa é muito perto, a coisa é muito rápida, a coisa ela vem muito sorrateira, ela vem muito intensa. É muito difícil a gente se blindar nesses dias. Imagina em Corinto, como é que era a situação. Poxa, para você ver alguma coisa, não tinha nem revistinha na banca, gente. Tinha aquelas revistas na banca de mulher pelada, não tinha nada de sensualidade. Era na rua, você tinha que ir num templo lá, era outra coisa. Hoje a gente está vivendo um tempo absolutamente bizarro. Tem mais outra tela aí? Bom, pode voltar. Quanto a esses assuntos da imoralidade sexual, do abuso sexual, queridos, eu não vou entrar aqui porque não dá tempo, mas só para vocês terem ideia, a quantidade de crianças que são abusadas sexualmente dentro das igrejas, dentro do ambiente cristão, é muito alto ainda. No mundo, é pior, mas também no nosso meio. Né? E isso afeta depois a sexualidade para o resto da vida, às vezes. Então, um parênteses aqui vamos vigiar nossos filhos. Vamos guardar nossos filhos. Bom, vamos lá. Vamos então para a vida do casado aí no capítulo 7. Estão prontos? Casados aí, levantem a mão. Vamos lá, hein, casados. Quero ver vocês aí, firmes e fortes agora, hein? Vamos lá, versículo 1 e 2. Vê comigo aí. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, ou da porneia, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Queridos, primeiro ponto então. Por causa da imoralidade sexual, Paulo falou, olha, o casamento é uma bênção de Deus, é uma coisa maravilhosa, é um caminho espetacular de prazer, de vida, mas o primeiro ponto que ele ressalta, o casamento, dentro da harmonia do casal, da vida sexual, é uma blindagem contra a imoralidade sexual. É uma blindagem contra a imoralidade sexual. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que sua vida sexual hoje
ela é capenga, a sua mulher ou seu cônjuge vai estar exposto à imoralidade. Se a sua vida sexual hoje é capenga, é fraca, é inadequada, você expõe o seu cônjuge à imoralidade sexual. Ok? Então, Paulo está falando, olha, o casamento é uma blindagem por causa da imoralidade. Amém? Direto. Segundo, versículo 3, veio comigo. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Isso aqui é muito lindo na história do cristianismo, porque isso é uma coisa absolutamente nova. Não existia esse negócio no contexto da antiguidade. Essa coisa de valorizar homem e mulher da mesma forma, de forma igual, é uma coisa do cristianismo. Então, fazer sexo com a sua esposa, irmão, é um mandamento. Você tem um mandamento da parte de Deus, que é cumprir suas obrigações de cônjuge. Não é uma opcionalidade. Você tem uma palavra de Deus para você, é o seguinte: homens, vocês têm que cumprir o seu papel. Mas não fica por aí, né? Aí os homens se sacodem aí, dá uma... Mulheres, da mesma forma, vocês têm, olha aqui, o marido deve cumprir os seus deveres para com a sua mulher, e da mesma forma, a mulher para com seu marido. Mulheres, vocês, vou nem olhar, até fechar o olho para não ver um cutucando o outro. Mulheres, vocês têm o dever bíblico de ter uma vida sexual intensa com o seu marido. Fala, Deus. Então, aquelas desculpinhas, aquela coisa, aquele chove não molha, Queridos, nas telas anteriores a gente viu o tamanho do problema. O problema é grande, irmãos. O problema é grande. Onde se resolve grande parte dos problemas dessa área? No leito nupcial. Com homens conscientes do seu papel, da sua virilidade, fugindo da pornografia e da moralidade para poder convergir o seu desejo para sua esposa. As mulheres prontas, preparadas para isso, buscando no Senhor, tendo a sua vida física plena para poder cumprir o seu papel com seu marido. Então, é mandamento do Senhor, primeiro pela blindagem em relação à imoralidade, então segundo, por conta de ser um mandamento. Paulo falou, é um dever conjugal e acabou. Amém? Pegaram? Posso olhar aqui, né? Bom, parte 3, terceiro ponto aí, versículo 4, para você ver a Bíblia e ver que é o que eu estou falando, é a Bíblia. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Pô, parece bem coisa da antiguidade, né? Aquela mulher objeto, mulher ali, entregue ao marido. Mas não, mas sim o marido, da mesma forma. O marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Ou seja, aqui Paulo faz uma coisa, como eu falei, absolutamente nova, e coloca homem e mulher numa igualdade. Ou seja, o homem não vai ser mais aquele cara que vai chegar no leito nupcial para ter uma relação e se satisfazer e sair. Não. O corpo da mulher, o corpo dele não é dele, o corpo da mulher não é só dela. Ambos têm que trabalhar ali na satisfação um do outro, no desfrute. Irmão, parece ser uma coisa óbvia, mas quanta complicação nessa área, quanta complicação. E aí tem vários outros problemas de desvios, ejaculação precoce, problemas disfuncionais do homem,
frigidez na mulher, problemas todos. Mas o padrão bíblico é: o homem trabalha na área sexual para satisfazer a mulher. Amém? O homem não trabalha ali para ter uma ejaculação e sair. Ele trabalha para satisfazer a mulher. Da mesma forma, a mulher vai trabalhar para satisfazer o seu marido. É um apoio, uma coisa harmoniosa de desfrute. Irmãos, esse assunto é um assunto absolutamente espiritual. E eu espero que vocês entendam isso dessa forma. Porque isso protege a gente na nossa mente, na nossa... Vamos lá, falando para os homens aí. Quantos trabalham fora aqui? Como que é a sua vida na rua, meus irmãos? A rua é demônio para todo lado, é Betseba. As Betsebas estão ali, ó. Se o homem não está consciente da sua vida, né, com a sua esposa, tendo, claro, às vezes tem momentos melhores, piores, mas o que eu quero falar para você como mandamento do Senhor é: o nosso foco tem que ser a relação sexual. Eu vou trabalhar para ela ser a melhor relação sexual possível. A melhor relação sexual possível para a minha esposa. E a esposa pensar: eu quero fazer a melhor relação sexual possível para o meu marido. E eu não vou entrar em detalhes, né, porque... Obrigado. A turma jovem agradeceu aqui, mas vocês entenderam o princípio. Então, o marido não tem autoridade sobre o corpo, a mulher também não. Ambos têm que viver num desfrutar de uma relação sexual harmoniosa. Isso é de Deus, isso é salutar, isso é vida profunda e abundante. E o último, não menos importante, versículo 5, diz assim: não se recusem um ao outro. Amém? Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante certo tempo, para se dedicar à oração. Irmãos, vida sexual precisa ter regularidade. Então, não pode ser aquela mega momento ali do mês. Tem que ser uma coisa regular. É isso que a Bíblia, isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Tem que ser algo regular. A pergunta é: mas o que é o normal? Bom, quê? O que é o normal? Aí, irmãos, tem muita variação. Imaginam quem é o casal mais novo aqui. Quem é o casal mais novo aí? Vamos ver quem é o mais novinho aí. Não sei se é Gabriel e Yasmin. Tem quanto tempo de casado, Gabriel? 5. Quem mais? Quem é você? 4. Ô, Joel! Joel é o campeão? Quem mais? Tem mais alguém mais novo? Não? Então, João Wesley aí, o mais novinho. Apesar de ser mais velhinho, mas é novinho, né, João Wesley? Então, assim, tem variações no casal mais novo, do casal mais antigo. Pessoa mais experiente, toda a questão biológica, hormonal, não é a mesma coisa. Né? Não é a mesma coisa. Então, um casal jovem que vai ter relação sexual, sei lá, todo dia na semana, 3, 4, 5 vezes na semana, 3 vezes na semana, é diferente de um casal mais velho, experiente, que eu lembro de um retiro nosso, Márcio, Márcio fez enquete. Quantas relações sexuais você tem por ano, por mês, alguma coisa? Por mês? Aí um respondeu assim: 2 míseras vezes. 2 míseras vezes. Tipo assim, não só eram poucas, mas era mísera, era aquela coisa assim. Mas eu não lembro se era por mês, não. Acho que era até uma coisa... eu lembro que eu fiquei tão admirado na época. Tenho muitos anos. Mas enfim, então, o que a Bíblia ensina, Paulo falando a respeito do sexo no casamento, é que ela tem que ter regularidade. Agora, qual é o problema nisso? É que
com todas essa problemática da porneia, da imoralidade sexual, o que aparentemente parece que ela vai ativar o sexo dentro do casamento, ela atrapalha o sexo do casamento. Então, todo tipo de consumo, porque acha que vai dar uma esquentada ali, pelo contrário, isso vai criando problemas depois na cabeça do homem, da mulher, e que dificulta a libido e a vida sexual. Então, primeira coisa em relação sexual primeiro eu pego lá de trás. Deus falou que Deus criou o sexo é bom, é para praticar muito, né? Sede férteis, sede multiplicar, então eu resolvi aceitar esse desafio. Mas parei agora, pela graça de Deus. O sexo dentro do casamento é uma blindagem contra a imoralidade sexual. O sexo dentro do casamento é um mandamento, tanto para o homem quanto para a mulher, é um mandamento do Senhor. O sexo dentro do casamento é para desfrutar, então você trabalha para o desfrute do outro, você tem que se atentar para isso, cônjuge, e você precisa ter sexo de forma regular. Amém? Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Oh Deus, é hoje. Aliás, olha que coisa curiosa, irmãos. Hoje eu faço 23 anos de casamento. 23 anos de casado. Então calhou eu. Obrigado. 23 anos de casado. 30 anos com essa moça, Graziela, desde os 16 anos. Estamos juntos, pela graça de Deus, 5 filhos. Com muitas lutas, mas pela graça do Senhor, o Senhor nos mantendo e nos preservando nosso vínculo, nosso afeto, nosso amor. E casualmente hoje, calhou de eu falar sobre esse tema no dia do meu aniversário de casamento. Então, queridos, é isso. Queria então agora deixar a última alerta para nós. Pode voltar antes, para ninguém ficar lendo. Antes de nós encerrarmos e passarmos aqui para as perguntas. Eu ouvi muita coisa sobre esse assunto da área sexual. Li alguns livros, busquei algumas coisas. E, sim, estou falando muito pouco do que eu vi. Esse assunto é um assunto muito rico, tem muita coisa interessante. Uma pessoa ministrou um texto sobre aquela situação da filha de Davi, a Tamar, quando ela foi estuprada pelo irmão dela, Aminon, e que culminou depois no assassinato entre irmãos, porque Absalão foi e matou Aminon. E aquilo me causou me deu um choque quando a menina, foi até uma irmã que expôs esse texto e as questões ali. Então eu queria deixar a última exortação aqui sobre esse assunto. E pela glória de Deus, o Espírito profético antecipadamente já nos trouxe. Pode ir passar. Alerta final. Luz. Olha no versículo 1 do capítulo 7. Quanto aos assuntos que vocês me escreveram, ou seja, a igreja escreveu para Paulo, falando, Paulo, eu estou com um problema aqui, estamos com dificuldade. A igreja trouxe luz para a cobertura apostólica. O assunto não ficou escondido. Esse assunto não foi Paulo que, pela inspiração do Espírito Santo, falou, agora eu vou começar a falar aos casados. Não, a igreja chegou e falou, está dando certo aqui não, o negócio está feio, a coisa está complicada, deu problema, precisamos de uma palavra apostólica, precisamos de ajuda. A vitória sobre nossas deficiências e lutas contra o pecado se estabelece em um ambiente maduro e seguro para confissão, contrição e cura. Irmãos, esse assunto é um assunto que todos nós temos às vezes nossas lutas. Nos mais
nos mais variados níveis. O teu nível pode não ser o do fulano, do ciclano, mas nós temos as nossas lutas. Como que isso se resolve? Com luz do Senhor. Glória a Deus. Nosso querido Fred aí já trouxe esse assunto no início aqui do louvor. Davi, quando pecou com Betseba, ele olhou aquela mulher peladona tomando banho, e era tempo dele estar em guerra, e ele não foi para a guerra. Ele estava de borecha em cima do palácio dele. Aí ele olhou aquela mulher lá boazuda e falou: que mulher! E foi descobrir quem era a história da esposa de Urias, e fez todo aquele salseiro que vocês conhecem. Esse assunto não foi plenamente resolvido na vida. Deus tratou com ele. Mas esse assunto foi documentado nas Escrituras. Mas esse assunto ele ficou ainda na história ali, na família de Davi. Pouco tempo depois, o filho dele olha para a irmã e o que ele pensa? Se enche de desejo. Queridos, quando a gente não trata os nossos problemas na nossa sexualidade, na nossa geração, essa coisa anda, essa coisa passa, essa coisa avança. Então, precisamos de luz do Senhor para ter coragem de trazer as nossas questões, trazer com contrição, com quebrantamento, sem medo. Claro, e agora uma ressalva não menos importante. Faça isso com irmãos maduros. Sei que às vezes você tem aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa que você fala: vou contar tudo. Confissão não é contar coisas para os outros. Eu já cansei de ver gente que chega para uma pessoa e fala uma situação e depois fala: mas eu confessei. Aí quando você vai ver, você confessou para quem? Eu confessei para fulano. Não foi confissão. Foi uma forma de se liberar ali, falar para alguém, de alguma maneira, na sua consciência, achar que aquilo foi tratado, mas sabendo que aquilo seria absolutamente cair no esquecimento. Por isso que às vezes a gente brinca, né? A pessoa conta alguma coisa e fala: cara, você está falando, está confessando ou está contando? Você está confessando ou está contando? Então, confissão procure uma pessoa madura. Uma pessoa que trate isso com a seriedade, com o anonimato num certo sentido, ou seja, para tratar isso nas esferas que tem que ser tratado, para que isso também não vire um assunto que ande, mas que fique tratado num ambiente seguro para ser curado, para ser tratado. Mas não deixe de fazer. Não deixe de abrir situações, de trazer luz, porque também se você não faz, sabe quem faz? O Espírito. O Espírito faz. Então, queridos, esconder e esperar o tempo só agrava, só piora a tua vida sexual com teu marido, com a tua esposa. Né? Então, esposa, você olha o teu marido e fala: pô, meu marido está muito mais ou menos. Não está desligado, está... Você tem um dever para com ele, de você ser aquela pessoa que vai ser mão de Deus para trazer a bênção do sexo, por que não falar assim, para o seu marido. Marido, da mesma forma, não bote esse assunto debaixo do tapete. Isso só atrapalha. Amém?